canal Cão do Inferno MZA, transmitindo ao vivo pelo canal Cão do Inferno. É isso aí, pessoal. Pessoal, deixa teu like e deixa teu joinha, que é a mesma coisa aqui no canal. E também, pessoal, se inscreve no canal, tá? E dá os teus comentários, viu? Que vocês não dão o comentário de vocês, os mortos vai puxar a perna de vocês. É isso aí, pessoal. E não esquece de ativar o sininho, tá? É isso aí. Pessoal, a história de hoje, o conto de hoje de terror, pessoal. O Unhô e a Pedra Branca, pessoal. É isso aí, pessoal. É um conto de terror, suspense, drama e terror, pessoal. Para arrepiar até o cabelo, da ponta do cabelo da cabeça, né? É isso aí, pessoal. E vamos lá pro contos. Pessoal, muito obrigado por assistir o canal Cão do Inferno MZA. Boa noite para vocês e dorme com os mortos. É isso aí. Boa noite. Me chamo Renan Salles. Tenho 27 anos e moro em Marília, São Paulo. Desde que eu era criança, sempre escutei meu avô contar muitos causos. Ele sempre falava que a noite não era para as pessoas ficarem sozinhas em uma estrada, pois o mal poderia aparecer. Ele contava que antigamente as pessoas, assim que anoitecia, já se recolhiam na segurança de suas casas. E não era como os dias de hoje, onde muita gente vira à noite por essas estradas fazendo sabe-se lá o que. Houve apenas uma noite em que meu avô saiu de casa e ficou até altas horas em uma estrada. E é essa história que contarei a vocês agora. A história de meu avô e o Unhudo de Pedra Branca. Lá pelas bandas de Dois Córregos, existe uma lenda sobre o Major Cesário, que era o dono de muitas terras e tinha um ciúme fora do comum por suas posses. Tanto que mesmo depois de morto, ele voltou para guardar suas terras, dando início à lenda do Unhudo de Pedra Branca. Um ser que aparecia aos que invadiam suas terras, batendo nelas e as assombrando com sua terrível aparência. Todos na cidade tinham medo e não ousavam entrar em suas terras, principalmente quando a noite caía. Mas em uma noite, eu entrei. Eu tinha saído para o trabalho e sempre voltava já perto do anoitecer, calmamente em meu cavalo. Minha esposa passava o dia sozinha, e quando ela ficou grávida, sua irmã mais nova foi passar alguns meses conosco, pois se algo acontecesse enquanto eu estava fora, ela teria alguém a quem pedir socorro. Naquele dia, depois do serviço, eu estava vindo para casa e meus companheiros de trabalho me chamaram para tomar uma bebida. Mas eu tive um mau pressentimento e decidi não ir e voltar rápido até em casa. No caminho, eu já via minha casa de longe e um homem saindo dela, puxando os cabelos de minha esposa e sua irmã gritando. Eu vou rápido no cavalo, e quando o homem me vê, sobe em seu animal e sai em disparada fugindo de mim. Minha esposa, chorando,
diz para que eu não vá atrás do homem. E eu pergunto por que ele estava fazendo isso. E então ela fala: ele veio até nossa porta pedindo um pouco d'água. E quando eu abri, ele entrou e começou a perguntar por dinheiro. Mas eu falei que não tinha nada. Então ele começou a me bater para que eu falasse algo. E foi quando ele te viu chegando e fugiu. Eu levantei, peguei minha arma, subi no cavalo e fui atrás do maldito. Se eu não tivesse chegado, ele poderia ter matado minha esposa com o filho na barriga. E ele pagaria com a vida pelo que tentou fazer. Já anoitecia. Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo aqui no canal Cão do Inferno MZA. Tá bom, pessoal? Seja bem-vindo aí, tá bom? Boa noite para vocês. Quando finalmente consegui acompanhar o maldito, que entrou na mata por um caminho estreito, cheio de árvores altas e próximo ao rio. Eu tinha entrado nas terras do Major Cesário e nem tinha percebido o perigo que eu estava correndo. Estava com tanta raiva que só pensava em matar o desgraçado à minha frente. Foi quando, do nada, meu cavalo que ia correndo rápido refugou, e eu quase caio. Não tive nem tempo de ver o porquê dele ter parado, e só escuto o homem à minha frente gritando desesperado. O cavalo que ele estava passa por mim como um raio, e eu que tinha descido do meu, subo novamente para sair dali. Mas quando olho, vejo um homem de aparência diabólica, com trapos como roupa e grandes unhas, bem à minha frente. Meu cavalo começa a rodar sem saber para onde ir, e eu lembro das histórias contadas sobre o Unildo, e a primeira coisa que veio em minha mente foi pedir desculpas por ter entrado em suas terras. Então falei alto, quase gritando: "Me desculpe por ter entrado sem permissão, Major Cesário. Isso nunca mais vai acontecer." Então, como um piscar de olhos, a coisa à minha frente já estava nas minhas costas, e eu só sinto uma pancada muito forte em minha cabeça. Depois disso, não lembro mais de nada, só de ter algumas pessoas ao meu redor tentando me acordar deitado na mata. Eu tinha levado uma pancada tão forte que fiquei desacordado por horas, e fui achado por algumas pessoas que minha mulher tinha pedido para irem atrás de mim. Mais à frente, também acharam o homem que tinha agredido minha esposa, e o levaram até as autoridades para ser preso. Perguntaram o que tinha acontecido, e eu falei, e o ladrão também, que nós tínhamos sido atacados pelo Unildo e tínhamos recebido uma forte pancada na cabeça, fora o susto com sua terrível aparência. Com o passar dos anos, os relatos de encontros com a criatura só aumentaram, e sempre com pessoas que entravam naquelas terras que pertenciam ao Major Cesário. Depois que me mudei, a lenda só ganhou força, e várias outras pessoas disseram ver ou sentir uma presença maligna naquelas matas, como se algo se movesse nas sombras devagar, observando e punindo com pancadas os invasores. Aquele lugar pertence ao Unildo, e pobre daquele que o desafia invadindo suas terras e entrando sem permissão. Um rosto diabólico e aquelas unhas compridas podem ser a última coisa que você verá ao invadir aquele lugar. Boa noite.
Boa noite, me chamo Paulo Henrique. Boa noite, me chamo Paulo Henrique Cirino, tenho 55 anos e moro no estado do Mato Grosso, na região pantaneira. Trabalhei por muitos anos como pantaneiro, levando gado de um lado para o outro. E nesse tempo conheci muitas pessoas, cada uma com várias histórias sobre esse mundão de meu Deus. Entre essas várias pessoas, uma se chama João, que responde também pelo apelido de João da Porteira. Ele ficou conhecido assim porque trabalhava abrindo a porteira de uma grande fazenda e orientando onde tinham que colocar os animais que chegavam nela. João era um peão dos melhores que essa região já teve, trabalhador, corajoso e sempre disposto, mas infelizmente sofreu um acidente de moto e perdeu um dos braços. Mas como o dono da fazenda via o homem esforçado que ele sempre foi, deu a ele esse emprego, o tornando ainda mais querido entre todos. Sempre que tínhamos que deixar animais na fazenda onde ele trabalhava, nós ficávamos para dormir e ouvir suas histórias, pois além de uma boa pessoa, João da Porteira era um grande contador de causos. E são essas histórias que contarei a vocês agora. Quando eu era moço, gostava muito de pescaria. A minha vida era montar no cavalo e correr atrás de pesca. Cheguei até a brigar com meu pai, porque só queria viver atrás de peixe ou caçadas. Uma noite, eu estava voltando para casa com meio saco de peixe, e passa por mim uma coruja dessas bem brancas, rasgando o céu e soltando aquele grito que o povo diz que é mau agouro. Na hora que o pássaro gritou, eu gritei de volta: "Viva os noivos!" E continuei com meu saco de peixes nas costas. Foi quando olhei e na estrada à frente passou um vulto que parecia ter voado de um lado para o outro da estrada. Na hora, eu já pedi proteção de Nossa Senhora e que ela me guardasse do que estava mais à frente, pois com certeza não era coisa desse mundo. Continuei andando com aquele arrepio na espinha e quase me cago de susto quando a coruja passa mais uma vez gritando por cima de mim. Eu fiquei com tanto ódio na hora, pelo susto que tomei, que comecei a falar todo tipo de nome feio com a coitada da coruja. Peguei novamente o saco com peixes que tinha caído no chão, e só vejo aquela mulher toda de preto, como se tivesse acabado de levantar do túmulo, vindo na minha direção. Eu saí correndo e gritando para todos os santos que eu conseguia lembrar na hora. E quando cheguei em casa, quase desmaio de tão cansado. Contei à minha mãe o que eu tinha visto, e ela falou: "Você viu a rasga-mortalha. Deus me livre de ver. Ela é como um espírito que vem anunciar a morte. Mas que Nosso Senhor Jesus lhe proteja dessa hora, meu filho." Eu fiquei tão impressionado com o que vi, que nem o peixe que eu pesquei naquele dia eu comi.
Alguns dias depois, a mãe de meu padrinho morre deitada no quarto. Ela tinha acabado de jantar e foi se deitar. Um tempo depois, ela chama meu padrinho e diz: "Filho, fale para essa mulher parar de me encarar e ir embora." "Mas não tem ninguém aqui no quarto, mãe," falava meu padrinho. "Tem sim. Tá ali, ela no canto da parede. Parece que acabou de sair do caixão, de tão pálida. E o mau cheiro dela tá me deixando sem ar." Essas foram as últimas palavras dela naquela noite. Horas depois, ela veio falecer. É como a rasga-mortalha é um mau agouro que traz a morte a alguém conhecido. E naquela noite eu vi, mas graças a Deus não era a minha hora. Quando minha mulher estava esperando nosso primeiro filho, eu tive que fazer uma viagem de alguns dias, levando o gado para as partes mais altas por conta das cheias em épocas de chuvas. Eu não era da comitiva, mas eles estavam precisando de alguém para trabalhar por alguns dias, e como eu já conhecia a maioria dos homens, eu fui. Na segunda noite que eu estava lá, nós tínhamos feito uma fogueira e tomávamos uma bebida quente, pois era uma noite bem fria. Foi quando começou uma movimentação estranha com parte do gado, e eu e outro homem fomos ver o que era. Eu fiquei mais no meio dos bichos, enquanto o outro foi por perto do rio ver o que tinha de errado. Então, do nada, eu só escuto os gritos do homem se debatendo dentro da água e corro para acudir, pois poderia ele ter sido atacado por algum animal, como um jacaré. Os outros, escutando os gritos do coitado, correm também para acudir. Então eu pulo na água e tento puxar o homem, mas ele estava em pânico e, tentando salvá-lo, quase me afogo também. Foram precisos 3 homens para tirar o coitado da água e tentar acalmá-lo. Até tapas na cara ele levou para voltar a si. Mas depois de um tempo, ele percebeu que não corria mais perigo. Então, perguntamos o que tinha acontecido. E em volta da fogueira, ele falou: "Eu estava tirando alguns animais que estavam muito próximos à água, quando vi uma mulher que entrava devagar nas águas escuras. Eu gritei, perguntando o que ela estava fazendo ali, mas ela continuou a entrar e eu fui em sua direção. Ela sumiu nas águas mais profundas e eu parei quando estava com água na canela. Foi quando ela colocou a cabeça para fora da água e eu tomei um susto, pois seus olhos estavam diferentes. Mas nem deu tempo de sair da água. Eu já senti algo me puxar para o fundo e a mulher veio para cima de mim. Ela era um demônio que tentava me afogar. E quanto mais eu me batia para tentar fugir, mais água eu engolia. Eu segurei nos cabelos do diabo e vi aquela boca cheia de dentes. Então senti que alguém me puxava, mas para mim todos eram aquele demônio. Eu não tinha noção do que estava fazendo, só não queria morrer ali, naquela água. A comitiva tinha um senhor que preparava comida, e ele, vendo a descrição do que tinha atacado o homem, falou: "Ela engana mesmo, te atrai para as águas, e lá te afoga, e depois se alimenta. O que você viu foi a mãe d'água. Ela puxa suas vítimas para o fundo,
onde elas não têm nenhuma chance de escapar. Depois se alimenta, e os restos que sobram ela deixa para os peixes do rio. Você teve sorte de escapar, muitos não tiveram. Continuamos nossa comitiva no dia seguinte, e dias depois eu voltei para casa. Tinha sido a segunda vez que o sobrenatural se mostrava bem na minha frente, mas por sorte ou azar, eu ainda teria vários encontros com o sobrenatural em minha vida. Mas por enquanto, boa noite. O quê? Ah. Vendo. Depois que eu sofri o acidente e perdi meu braço, eu passava o dia em frente à porteira, vendo quem vai e quem vem, e recebendo as pessoas que entravam na fazenda. Como eu sempre estava no mesmo lugar, todo mundo que passava falava comigo coisas como: "Você viu fulano ontem? Você viu fulana? Ela foi embora. Cicrano sofreu um acidente. A família tal foi embora." Sempre me falavam coisas desse tipo, pois como o lugar não tinha tantas pessoas, qualquer coisa virava motivo de prosa. Certo dia, um dos trabalhadores da fazenda chega cedo e vem me contar: "João, você ficou sabendo do bicho que andam vendo na Encruzilhada do Meio?" Encruzilhada do Meio era o nome dado a uma encruzilhada que ficava a uns 3 quilômetros da fazenda. Ela tinha esse nome porque dividia 2 fazendas daqui, e era bastante usada de dia, mas à noite era um breu de tão escuro. "Que criatura é essa que andam vendo?" eu perguntei. Então o homem falou: "Estão falando que parece um homem baixo, que aparece na escuridão, mas você não o vê direito. Pelo que eu vi, a criatura parece pedindo ajuda para sair dali, pois está presa. Só que o susto é tão grande com quem escuta a voz que ninguém tem coragem de perguntar onde ele está preso. Quando escutam a voz, já saem correndo. Pois se depender de mim, esse bicho que andam vendo vai continuar preso. Eu que não vou passar em uma estrada daquelas à noite para escutar bicho falando. Isso é coisa do chifreiro. Deus me livre." Na região não se falava de outra coisa a não ser da criatura que pedia ajuda na encruzilhada. Teve até uma família que a filha sonhou que uma sombra a levava até a encruzilhada e mostrava uma grande árvore, e a mandava desenterrar um tesouro, pois só assim ela poderia ir embora. Quando ficaram sabendo do sonho da menina, o povo trocou o medo por ganância e começaram a contar histórias sobre gente que achou botijas com ouro enterrado.
Falavam que tinha que ter coragem para desenterrar, e não era qualquer um que poderia ir lá pegar. Se fossem até lá, sem ter sonhado o lugar, poderia achar a morte no lugar de tesouros. Passados alguns dias, 2 irmãos que trabalhavam na fazenda passaram perto de mim falando: se eu soubesse onde ficava o lugar bem direitinho, eu tinha coragem de cavar para achar esse tesouro. Pois se eu fosse vocês, deixava essas histórias de lado. Eu já vi muita coisa que, se não fosse Deus na minha vida, eu nem estava aqui. A gente tem que procurar é Deus, e não esse negócio de bicho dos infernos com coisa enterrada. Pois nós vamos perguntar onde fica o lugar exato, e você vai ver como vamos lá. Esse negócio de demônio, alma e criatura é coisa para quem acredita nessas besteiras. Cuidado vocês dois, quem procura, acha. Os 2 rapazes saíram e dias depois, bem cedo, eles chegaram falando: João, pois não é que a gente encontrou o pai da menina e ele ensinou onde fica o lugar? Na parte direita da encruzilhada tem 2 árvores bem grandes. E no sonho, a filha dele falou que uma sombra a mandava cavar bem no meio das 2. A gente passou agora mais cedo por lá e vimos as árvores. Entre uma e outra tem um espaço de pouco mais de 1 metro. Não tem errada. E por que vocês não vão lá cavar agora que é dia? Eu perguntei. Tá louco? Eles responderam. Todo mundo vai ver. Vamos deixar para depois do serviço. A gente acende uma fogueira baixa e cava lá um pouco. Se achar, ok. Se não, a gente ao menos vai matar a curiosidade de muita gente por aqui. Aquele dia passou rápido, e quando o pessoal da fazenda começou a voltar para casa, os 2 irmãos pararam perto de mim e falaram: é hoje que ou a gente fica rico ou vamos abraçar o capeta. Então saíram depressa na direção da encruzilhada, e eu falei: que Deus os abençoe, pois vocês vão precisar. Não consegui dormir naquela noite, com uma sensação ruim de que algo iria acontecer. Eu deveria ter falado mais sério para que eles não fossem, mas acho que não adiantaria. Cada um faz as escolhas que acha certo, e eu não tinha nada a ver com isso. No outro dia, os 2 irmãos não apareceram para trabalhar, nem no outro dia e nem no outro. Ninguém sabia dizer onde eles estavam. Então o pai dos 2 foi até a fazenda pedir para acertar as contas, pois eles não tinham mais condições para trabalhar. Eu perguntei o que tinha acontecido e o homem falou: se quiser, passe lá em casa mais tarde e veja com seus próprios olhos, pois eu nem sei explicar o que aconteceu com meus filhos. O sol já se escondia quando cheguei na casa dos 2 rapazes, e um deles estava na porta com uma garrafa de bebida pelo meio e com as 2 mãos nos ouvidos. Eu perguntei o que tinha acontecido e ele falou: nós não deveríamos ter ido até aquele lugar. Não deveríamos. O que aconteceu? Eu perguntei. Ele tinha bebido, mas o que ele falou não foi assunto de bêbado. Ninguém falaria uma coisa daquelas por causa de bebida. O rapaz então começou a me contar. Nós fomos até o local, acendemos um fogo na estrada e pulamos a cerca para cavar no exato lugar. Mas quando eu levantei meu braço para cavar, só escuto uma voz dizer: é aí mesmo.
Então eu começo a cavar e meu irmão começa a falar coisas estranhas, umas coisas que ele não teria como saber. Ele dizia: aqui tinha uma casa e ela era minha, só que quando compraram a terra me colocaram para ir embora, mas eu falei que essa terra sempre teria outro dono. Então eu enterrei um boneco dentro de uma garrafa. Ele é o dono do lugar. Não tem outro dono. E quando ele estiver livre, vai cobrar a terra que lhe pertence. Eu escutei meu irmão falando essas coisas, mas não tinha como ele saber disso. Foi então que vi algo se mexendo atrás dele e levantei para ver melhor. E vi um demônio nas costas de meu irmão, que o usava para falar. Era como se meu irmão tivesse sido possuído. Eu corri e pulei o cercado, e vi meu irmão parado sem poder sair. A criatura atrás dele o controlava. Foi a coisa mais demoníaca que já vi. Quando o demônio viu que eu não cavaria mais, soltou meu irmão. E quando ele voltou a si, começou a gritar que tinha algo segurando seu pescoço. Ele tá lá no quarto todos esses dias falando que tem uma sombra mandando ele cavar. Já veio rezadeira de tudo que é lugar para tentar ajudar, mas nada deixa meu irmão como ele era antes. Nós vimos um demônio, e isso não é brincadeira. Não tive coragem de ir até o quarto ver o outro rapaz, mas a história deles caiu na boca do povo, e ninguém mais se atreveu a ir até a encruzilhada. A família dos rapazes foi embora, e dizem que um irmão foi internado, e o outro vive bêbado para esquecer o que viu. É como diz o ditado: quem procura acha. Mexer com essas coisas é loucura, e ir até o lugar onde essas coisas aparecem é pior ainda. Uma decisão errada desgraçou a vida dos dois. E fica mais uma vez o aviso: cuidado com o que não conhece. Boa noite. Do Mato Grosso do Sul. Me chamo Juan Azevedo. Boa noite. Me chamo Juan Azevedo. Tenho 41 anos e moro no estado do Mato Grosso do Sul.
Já trabalhei de tudo que você imaginar nessa vida, desde muito pequeno. E foi em um desses vários empregos que fui testemunha de como a noite tem segredos tão escuros como uma noite sem luar. Eu tinha 19 anos e no lugar onde eu morava, alguns criadores estavam perdendo muitos animais por conta de roubos à noite. Os ladrões trabalhavam rápido, faziam um buraco no cercado e levavam o máximo de animais que podiam. Nessa época, alguns grandes donos de terras ofereceram emprego para quem quisesse vigiar os animais à noite e tivesse coragem de atirar para matar, caso os ladrões fossem vistos. Muita gente não queria se meter, temendo que algum dos ladrões voltasse procurando vingança. Mas como eu e meu pai estávamos precisados de dinheiro, aceitamos trabalhar alguns meses como vigilantes de uma das várias fazendas da região. O patrão dava um animal para montar e uma arma para atirar. E nós ficávamos andando de lá para cá na escuridão, tentando ver alguma coisa. Como todo lugar que se anda à noite, onde trabalhávamos, tinha uma história que nos foi contada por um dos mais antigos a trabalhar na fazenda. Em uma noite de vigia, estávamos ele e meu pai, próximos ao cercado, olhando a estrada, e ele disse: "A família do patrão só vem aqui de vez em quando, e sempre de dia. Quando a filha dele mais nova ainda morava por aqui, ela sempre dizia ver uma senhora toda deformada, com vestes pretas, andando ao redor da casa grande. Ela contava que a velha ficava espiando pelas janelas e a chamando para fora. A criança a chamava de bruxa podre, pois a velha tinha um mau cheiro que dava para sentir de longe. Ninguém acreditava nela, até que em uma noite a esposa do patrão viu uma sombra passando pela janela, e quando olhou melhor, viu uma senhora andando perto do cercado. Mas o que a deixou realmente com medo foi a velha a olhar diretamente. Mesmo a esposa do patrão está escondida observando. Depois dessa noite, a família foi morar em outro lugar, e às vezes vem aqui, mas muito raramente. Alguns funcionários daqui disseram sentir um mau cheiro muito forte perto dos alojamentos, mas nunca abriram a porta para ver. Eu nunca vi, já trabalho há muitos anos à noite aqui, mas nunca vi e nem quero. Uma noite, eu e meu pai chegamos para trabalhar, e o homem que tinha nos contado a história estava ajudando uma égua a parir. Ele estava em um galpão com a égua e tinham mais 2 homens com ele. Eu e meu pai nos aprontamos para fazer as rondas, pois a égua parecia que iria demorar a parir. Começamos a andar perto do gado, descemos até onde ficavam os cavalos e demos uma volta por quase todo o cercado da fazenda. E eu fiquei olhando a casa e o galpão bem de longe. Foi quando comecei a ver que algo se mexia em cima do telhado muito rápido. Parecia alguém se arrastando entre as telhas, tentando não fazer barulho. Eu corri com meu pai até o galpão para avisar os outros. E quando chegamos, eu ia falar o que tinha visto, mas o senhor que ajudava a égua a parir fez um sinal para que eu não fizesse barulho.
Então apontou para cima do telhado. Tinha algo bem em cima de onde nós estávamos. Era como se tivesse uma carcaça de animal morto ao meu lado, de tão forte que era aquele mau cheiro. Um dos homens começou a iluminar com a lanterna o telhado, mas nada víamos. A égua tinha acabado de parir e lambia seu filhote para limpar. Então, escutamos algo caindo e corremos para ver o que era. Quando olhamos para o cercado onde ficava o gado, os animais estavam todos, sem exceção, acuados em um canto e em silêncio. Eles estavam com tanto medo que quase subiam uns nos outros, se espremendo com medo de algo. Fomos na direção de onde eles estavam olhando, e meu pai pegou uma pedra e jogou na árvore à nossa frente. Mas nada saiu ou se mexeu de lá. Ficamos olhando por um bom tempo, mas não vimos nada. Então voltamos até o galpão. E quando entramos, vimos uma senhora, com vestes negras, que parecia ter acabado de levantar do túmulo. Ela olhava o pequeno filhote, que tinha acabado de nascer. E nós, paralisados de medo, não tivemos reação alguma. Quando ela virou na nossa direção, saímos todos correndo e vimos de longe ela sair andando calmamente. E onde a bruxa passava, os animais se afastavam, temendo o demônio à sua frente. Ninguém teve mais coragem de fazer qualquer ronda aquela noite, com medo de dar de cara com a maldita bruxa que vimos saindo do galpão. Quando amanheceu, falamos com o dono que não ficaríamos mais e fomos embora dali para nunca mais pôr nossos pés. Um tempo depois, conversando com pessoas mais antigas do lugar sobre o que tínhamos visto, eles falaram que uma comitiva há muitos anos atrás viu essa mesma coisa que tínhamos visto na fazenda. A comitiva contou que em uma noite eles acharam uma velha casa entre as árvores na estrada e passaram a noite lá em frente. Já na madrugada, eles escutaram gritos horríveis que vinham da tal casa e entraram derrubando a porta. Mas quando olharam, tinha uma velha podre com roupas sujas no final da casa. E eles, vendo que não era coisa desse mundo, saíram depressa. De longe, eles viram a velha caminhar na estrada, assombrando a todos. Os animais que a comitiva levava ficaram em silêncio total, até que a bruxa se afastasse. Sempre que eles passavam por essa casa, se benziam e logo iam embora. Que eu saiba, a casa não existe mais. Mas a coisa que eles viram nela ainda anda por aí, assombrando a todos. As pessoas que conhecem a história a chamam de a bruxa podre da estrada. Ela anda por aí e seu mau cheiro anuncia sua chegada. Cuidado com as estradas. Preste atenção como os animais estão, pois ela aparece do nada, e seu mau cheiro só é sentido quando ela já está bem perto de você. Boa noite.
alguns familiares. Boa noite. Alguns familiares meus dizem que eu vi coisas, que eu estava fora de mim, e que minha namorada na época deveria ter bebido um pouco mais, assim como eu. Eles nunca acreditaram em nenhuma palavra dita por nós. E o que vimos naquela noite acabou virando apenas uma história contada por dois bêbados que acharam ter visto algo no escuro. Nós fomos testemunhas oculares de uma criatura que ninguém acredita existir. E mesmo sem ninguém acreditar, eu contarei a história a vocês agora. No ano de 2005, eu era só um rapaz que gostava de curtir a vida com minha namorada. E era bastante irresponsável, principalmente depois que ganhei um carro de meu pai. Eu venho de uma família com boas condições aqui de Roraima. E como sou filho único, acabei sendo mimado demais. E mesmo errado, meus pais sempre passavam a mão em minha cabeça. Nós morávamos em uma boa casa com bastante área verde e muitos animais, mas eu nunca gostei. Meu desejo era morar na área mais urbana, onde ficava mais fácil ir até bares ou festas. Próximo à casa de minha família, existia um velho casarão desses bem antigos, pois desde que eu era criança, ele já estava abandonado. E alguns jovens da região diziam que era assombrado, e sempre jogavam pedras, deixando o casarão ainda pior do que estava. Até que no início de 2005, em uma manhã, eu vi vários homens construindo um cercado ao redor do terreno, onde ficava o casarão. E eu perguntei quem tinha mandado eles fazerem. O senhor que mandou é filho do antigo dono. O casarão vai ser restaurado e ele vai morar aí com a família. Foi uma boa notícia, afinal, aquele lugar sempre me deu arrepios, e saber que teria pessoas morando ali seria bom. Até que em uma noite eu estava voltando com minha namorada de uma festa na cidade. Nós tínhamos bebido um pouco, mas não o suficiente para ver o que vimos. Nós estávamos vindo de carro e quando passamos em frente ao velho casarão, minha namorada falou: "Vamos lá? Logo logo vai ter gente morando aí." E eu nunca entrei nele. Eu falei que não era uma boa hora, mas ela ficou rindo, falando que eu estava com medo. Então acabamos indo. Eu deixei o carro parado na estrada e pulamos o cercado, andando devagar até a entrada do velho casarão. Foi quando vimos uma luz fraca, que parecia de vela, saindo por uma das janelas. Então, corremos para trás de uma árvore. E minha namorada falou: "Já tem gente morando aí?" "Acho que não," eu respondi. "Essa casa está caindo aos pedaços. Ninguém moraria aí." "Então quem está lá dentro?" Foi então que eu tive a brilhante ideia de jogar uma pedra pela janela. Mas se eu soubesse o que iria sair de lá, jamais teria colocado meus pés naquele lugar. Eu peguei a pedra e joguei com toda a força que tinha no braço. E a vi passando a janela e esperei o barulho dela caindo.
só que nenhum barulho foi ouvido. Então vimos uma sombra se aproximar na direção da janela e nos escondemos. E vimos um senhor com cabelos brancos olhando para fora, procurando quem tinha jogado a pedra. Eu falei para minha namorada: esse deve ser o senhor dono do lugar. Com certeza ele é louco, só sendo para morar em uma casa como essa. Como ele segurou a pedra? Com certeza ele nos viu, falou minha namorada. Ele deveria estar nos olhando, e quando você jogou, ele segurou a pedra. Por isso não fez nenhum barulho. Vamos sair daqui? Começamos a andar na direção do cercado, e foi nessa hora que escutamos um grito sinistro vindo de dentro do casarão. Foi tão alto que paramos e colocamos as mãos nos ouvidos. Pulamos o cercado e quando olhamos, vimos uma criatura grande e pálida, com os braços que iam quase no chão. Ela começou a correr em nossa direção. E eu entrei e liguei o carro e saí o mais rápido que deu. Minha namorada gritava pedindo que eu fosse mais rápido, enquanto a criatura gritava atrás de nós. Eu dirigi e nem ligava para os buracos na estrada. E quando vi minha casa, parei aliviado. Quando descemos do carro, escutamos mais uma vez o grito sinistro. E entramos na casa pedindo ajuda a meus pais. Quando contamos o que vimos, eles não acreditaram. Falaram que estávamos bêbados e vimos o que não existia. Eu tentava de todas as formas convencer a eles que o que tínhamos visto foi real. Mas tudo foi em vão. Bem-vindo ao meu maravilhoso mundo de sabor, com um novo e dinâmico. Vai fazer você comer uma garrafa. Passados alguns dias, minha namorada tinha ficado tão traumatizada que foi morar com sua avó em outro estado. Gritos da criatura da mesma forma e nada tinha mudado. Mesmo traumatizada, que foi morar com sua avó em outro estado. Eu não saía mais de casa e meus pais temiam por minha sanidade. Os gritos da criatura não saíam de minha mente e meu pai decidiu ir com meu tio até o velho casarão falar com o novo dono. Eles queriam ver quem era o morador e eu fui junto. Quando chegamos, a casa estava da mesma forma e nada tinha mudado, mesmo com alguém morando nela há vários dias. Meu pai chamou e chamou, mas ninguém veio. Então meu tio viu a porta aberta e nós entramos. Foi aí a surpresa. O chão da casa estava repleto de buracos bem fundos e a terra toda remexida, como se algo tivesse cavado em várias partes do casarão. Tinham buracos que começavam em um lugar e iam até os quartos, sala e cozinha. Meu tio falou que poderiam ser formigas, já que o casarão há anos estava fechado. Mas era claro que nenhuma formiga faria aquilo. Eles não queriam acreditar, mas era claro que o velho que vimos era a criatura que veio atrás de nós. E ele estava nessa casa, cavando, sabe-se lá por quê. Meu pai passou dias voltando até o casarão para ver o tal morador, mas ele nunca mais foi visto. Eu acabei me mudando por alguns anos
E quando voltei, o casarão não existia mais. O que restava dele estava no chão. Ninguém de minha família fala sobre esse assunto até hoje, mas eu sei o que vi naquela noite. O velho e a criatura eram a mesma coisa, e ele estava lá, cavando e se escondendo. Mas o motivo dele fazer isso, ninguém nunca irá saber. Boa noite. Não se meta com o Chuck da moça. Como nos velhos tempos. Nada como um estrangulamento para ativar a circulação. Você é o meu passaporte, Andy. Tenho que sair deste corpo maldito. Onde você está, seu pestinha? Mas quem é você? Uma versão melhorada. Garoto, garoto. Chega. Onde é que está o Andy? Não sabe ler? Este pacote era para ele. Abrir a correspondência é crime. Mais do que isso, ele é meu passaporte. Espere aí um minuto. Tenho um corpo novo e não contei para ninguém o meu segredo. Então, como se chama, garoto? Chuck. Mas meu nome verdadeiro é Charles Lee Ray. Adidu Edambawa. Dai-me o poder, eu imploro. Sakusa tiene quasi. Sim, senhor. Dividimos as tropas em duas. Serão cerca de 70. Troca. Sim, senhor. Eu voltarei. Ora, há quanto tempo, meu amigo? Você sabe o que dizem? Não se consegue reprimir um bonzinho. Andy, você cresceu. Bobão, tem gente nova na fila e não vou deixar você estragar tudo, não desta vez. Imagine, Chuck um crioulo. Calma, Charles, é a sua vez. Venha me pegar, seu amigo Tyler. Troca!
Maldição! Ô, Tyler, saia de onde você estiver. Unidunide! Venha cá, seu sacaninha! Ei, eu sou o Chuck e sou seu amigo para sempre. Oba! Agora é guerra. Ah, você tá me gozando, seu velho resto. Está morto, está a sua cara. Isto vai atrasar os caras. Cara, preciso mesmo sair deste corpo. Agora, vamos brincar de esconder a... Você é um pé no saco, sabia? Pare de me chamar assim! Um bom soldado está sempre preparado, Tyler. Desculpe, meu amigo, você me pegou. Eu sou mau. Volte aqui! Equipe vermelha, responda, equipe vermelha. Equipe vermelha, câmbio. Temos um problema aqui no Jeep velho. Equipe azul avistada. Sugiro que tragam as tropas. Tomara eles gostem do gosto de chumbo. Agora vou ficar sentado vendo a coisa pegar fogo. Muito bem, garoto. Venha cá. Não se meta comigo. Eu estouro vocês dois. Cai fora. Agora, abaixe e fique de bico calado. Oi, soldado. Muito bem. Leonará, idiotas. Perfeito. Ali. Não tente brincar, engraçadinho. Vamos lá. Pode brincar. Aqui está bom. Pare. Meu pai. Boa noite, pessoal. Aqui é o canal Cão do Inferno MZA, transmitindo ao vivo pelo canal Cão do Inferno. Pessoal, deixa teu like e deixa o teu joinha, que é a mesma coisa aqui no canal. E também, pessoal, se inscreve no canal, tá? E dá os teus comentários, viu? E não esquece de ativar o sininho, tá bom? Boa noite para vocês e dorme com os mortos. Boa noite. E dorme com os mortos, tá bom? Pessoal, quem é novo inscrito, pessoal, seja bem-vindo aqui no canal, tá bom, pessoal? Tá? Sempre vou botar conteúdo aqui, quando eu puder, vou botar conteúdo aqui para vocês aqui no canal, tá bom, pessoal? Seja bem-vindo aqui no canal Cão do Inferno MZA. Boa noite para vocês e dorme com os mortos. E boa noite para vocês aí do canal Capitão Caverna MZA. Boa noite para vocês.